Olha, estamos recebendo aqui o coordenador geral do projeto Mulheres de Visão, o Iraildo Mota, para nos explicar o que é essa plataforma de acesso que será lançada amanhã. Iraildo, por gentileza, fique bem pertinho desse monitor para a gente conversar sobre isso. Já é uma camisa Deixa eu lhe dar um presente. Ah, graças a Deus que pelo tamanho você teve noção da minha largura, viu, Iraildo? Cara? Mas, rapaz, eu tenho certeza que cada ela fica folgadinha. Eu adoro camisa de propaganda. Nossa Senhora, é muito leve, só de Teresina é muito quente, né? Isso. E além de divulgar eventos como esse para todo mundo ver, eu gosto de andar livre, leve e solto. Muito bacana. Mulheres de Visão, obrigado pela camisa, vai ser usada, viu? Por favor. Porque o pessoal traz camisa pra mim, só cabe aqui a banda. A outra banda fica descoberta, né? Essa daqui não, vem fornida. Fornida, e pode ter elástico ainda. Primeiro vamos falar um pouco dessa organização que você comanda, né? Você trabalha onde? Você faz o quê? Eu faço muita coisa, além de ser presidente da Escola Conrádio, da ONG Conrádio e de uma agência de comunicação focada em acessibilidade. Mas a minha praia, né, onde eu dedico boa parte do meu tempo, Laércio, é na acessibilidade, é desenvolver projetos para tornar as empresas e a sociedade mais acessível. Um deles é o projeto Mulheres de Visão. Muito bacana. Você sente uma grande dificuldade? Porque já teve um grande avanço, né? Em rampas, em calçadas, em colocar pisos diferentes, né? Para pessoas que têm problema de visão, né? E tem outros tipos de acessibilidade para outras pessoas que têm essas limitações, que a gente já teve um bom avanço. Mas está longe, né? Está muito longe de chegar à realidade. Verdade. A gente hoje, o Brasil, ele é um dos países que mais tem uma legislação potente quando se fala de acessibilidade. Acho que o grande desafio hoje de toda a sociedade que trabalha com essa temática, que trabalha com acessibilidade, é as barreiras atitudinais. Está em cada um de nós. Está em mim, está em você. E aí eu abro aspas para agradecer você, porque toda vez que a gente fala desse tema, você abre espaço a esse programa. Nossa, eu acho muito importante. E é assim que a gente colabora. Mas o grande desafio, como eu dizia, Laércio, é justamente a barreira atitudinal, são as pessoas. Às vezes você vê uma vaga de pessoa com deficiência no estacionamento, você coloca o carro. Mas essa vaga não é minha, nem sua, nem por um minuto. Ela está ali porque tem um sentido e tem pessoas que precisam dessa vaga. E o grande desafio hoje que a gente vê é que, por conta do lançamento, inclusive, dessa plataforma a partir do projeto, Leste, é que a gente tem um desencontro de informações do qual essa plataforma vem para conectar. Eu acho que esse comportamento deveria ser incluído desde cedo nas escolas, né? Uma educação que deveria vir nas escolas também. Porque se for para pegar exemplo de pessoas atuais, acontece muito isso. A pessoa está aperreada, desesperada, não tem estacionamento. Ah, vou botar aqui, não tem ninguém, taca nesse local, né? Ou então a pessoa não tem aquela acessibilidade de colocar uma rampa. Os prédios de hoje em dia, por lei, já são todos construídos com acesso, né, a cadeiras de roda, em tudo quanto é canto. Nosso problema não é lei. Nosso problema é empatia. A atitude da pessoa mesmo. Atitude, a gente precisa de empatia. E essa empatia, ela tem muito a ver com essa atitude que é simples, mas também tem outros problemas que são tão graves quanto, que deixam as pessoas com deficiência à margem, totalmente à margem, esquecidas. As pessoas às vezes não se preocupam em um banheiro, né? Exatamente. Para a pessoa, um banheiro com portas largas, não tão apertado, para que a cadeira entre livremente, né? E tem outras pautas também que a gente só vai perceber quando precisa. Por exemplo, lá na minha casa tem alguns batentes e tudo mais. Já, não é. E em hipótese nenhuma a gente pode se mudar para uma casa de andar. Porque minha mãe já tem 85 anos, tem limitações, por conta da Covid aumentou ainda. Então não tem como subir batente nem coisa nenhuma, né? Exatamente. Mas às vezes as pessoas não pensam na velhice, não pensam no que possa acontecer e não pensam no próximo, que tem um amigo cadeirante, que tem um amigo idoso, não é isso? Porque se bem pensar, eu acho que tudo seria numa rampa mais leve, né? Laércio, vamos lá. Prática. Vou te trazer alguns números que talvez o povo de casa não conheça. No Piauí a gente tem 860 mil pessoas com algum tipo de deficiência. 860 mil pessoas. É 27% da nossa população. Nós somos o 5º estado. Com a Covid deve ter aumentado, viu? As limitações. Possivelmente. Esses dados são do IBGE. Mas aí tem um outro detalhe. A gente tem, pelo menos, em Teresina, 36 mil pessoas com deficiência que são aptas a trabalhar. E a gente tem empresas que têm que cumprir a cota, por isso que eu lhe digo que a lei é muito boa, cota de pessoas com deficiência na empresa. A gente tem pelo menos 200 e tantas empresas e hoje, nesse momento, talvez a gente tenha umas 1.500 vagas disponíveis
que precisam ser ocupados por pessoas com deficiência. Na realidade, é sobre esse assunto que você falou hoje aqui com a gente, Exatamente. Né? Então, a gente precisa ocupar essas vagas com pessoas com deficiência. E qual é o grande problema? Empresas não sabem onde encontrar, na maioria das vezes, embora tenha um trabalho grandioso do Cine, do Abrace Nós e de outras instituições como o Levanta-te e Vem para o Meio, mas o que a gente fez foi automatizar isso, foi simplificar isso para as empresas. E o que a gente criou? A gente criou a plataforma Acesso MDV, Acesso Mulheres de Visão, que é uma plataforma muito simples, onde você vê lá o perfil da pessoa, a empresa se cadastra, conecta essa pessoa, automaticamente, a cada pessoa com deficiência que se cadastra na nossa plataforma, automaticamente essas empresas recebem um e-mail dizendo o seguinte: olha, tem esse perfil aqui, você não gostaria de contratar essa pessoa? E aí tem vários problemas em torno disso, Laércio. O preconceito, né? Eu costumo dizer, Laércio, que eu sou uma pessoa com uma doença gravíssima, né, em recuperação, que é o preconceito. E eu acho que, como eu, muita gente que está por aí me assistindo agora também tem o diacho dessa doença. Verdade. Que é o preconceito. E às vezes também corre na via de empresário que uma pessoa com deficiência não produza tanto para a empresa como uma pessoa que não tem essas limitações. E mero engano, né? Porque pessoas, algumas vezes, com tipo de deficiência, às vezes se empenham muito mais, são mais centradas, mais concentradas naquilo que está fazendo, são até, às vezes, mais eficientes de que outra pessoa que não tem nenhum tipo de limitação. Você falou uma questão que é fundamental. Preconceito. É justamente isso. As empresas, às vezes, não sabem como aproveitar o potencial das pessoas com deficiência. E o que a gente faz no projeto Mulheres de Visão, essa é uma atividade de lançar a plataforma, de deixar as empresas à vontade, as pessoas com deficiência, para poder se conectarem, é justamente, Laércio, fazer esses treinamentos. Fazer uma busca ativa das pessoas com deficiência, treinar essas pessoas com deficiência através das mulheres cegas que a gente forma. Então, elas são empreendedoras e fazem treinamentos para isso e fazer com que as empresas, ao invés de ter esse preconceito não é uma coisa pejorativa, é preconceito, é não saber como é que a gente aproveita esse potencial. É o pré, não sabe ainda, mas tem que descobrir. E às vezes tem vários tipos de limitações, por exemplo, os cadeirantes, tem problema de visão, problemas auditivos, não é isso? Exatamente. Outra empresa que eu trabalho, eu vejo muitas pessoas que ficam falando e todo mundo se interessa em aprender, né, comportamento de Libra, porque ela está se interagindo, né? Exatamente. Fica assim um carinho tão grande, uma rede tão grande de inclusão, que os próprios funcionários, às vezes, eles se conectam bem mais, mais unidos. Você sabe qual é o maior ganho para uma empresa que contrata uma pessoa com deficiência? A diversidade. Hoje em dia as empresas são praticamente commodities, são quase que iguais. Existe um processo de competição muito grande no dia a dia de hoje, em todos os segmentos, seja na moda, na educação, na saúde, em todos eles. E quando você contrata uma pessoa com deficiência, você automaticamente cria uma diversidade na sua estrutura. E essa diversidade é o que torna qualquer empresa diferente de qualquer outra. Ela já começa ganhando. Então, assim, o que a gente quer com essa plataforma é mostrar para a sociedade, Laércio, que é possível as empresas terem pessoas com deficiência de forma ágil, né? O pessoal lá no escritório tem chamado o LinkedIn da acessibilidade, porque é como se fosse uma plataforma LinkedIn mesmo, isso. E é possível a gente trazer essas pessoas com deficiência para ocupar os espaços que estão obrigadas as empresas a cumprir, que é a cota. E aí deixa eu te dar um dado que é super importante. Talvez nesse exato momento, alguma empresa está passando por uma situação dessa, de ter mais de 100 funcionários e ser obrigada a cumprir a cota e não sabe aonde encontrar uma pessoa com deficiência ou o perfil adequado para aquela função e pode correr o risco de pagar uma multa, se não já tiver pago agora, entre R$ 2.400 e R$ 3.000 por dia por vaga não ocupada. Então, essa plataforma, ela vem para resolver um problema social. Agora, isso a gente não consegue sozinho. A gente consegue se juntando a você e a tantos outros comunicadores que abrem espaço também para esse projeto e de forma inédita, com muita potência, com muita credibilidade, esse projeto, ajudado pelo governo americano, né? A gente é financiado pelo governo americano, a gente construiu uma coisa que não se limita apenas ao estado do Piauí. Essa é uma plataforma que conecta o Brasil inteiro. Qualquer pessoa com deficiência pode se cadastrar na plataforma, pedir lá os dados direitinho, qual é a função, o que pode fazer. Quer dizer que não vale só para os cadastrados, não. Agora, nesse momento, se alguma pessoa quiser se cadastrar para arrumar um emprego, vai lá, conta todo o seu perfil, coloca tipo essa espécie de currículo na plataforma e já fica lá em sobreaviso, porque deve ter alguma pessoa lhe observando, né? Perfeito. Desde que tenha a habilidade de trabalhar com acessibilidade e inclusão. Essa pessoa, qualquer pessoa que saiba trabalhar com acessibilidade e inclusão, pode acessar a plataforma e se cadastrar. Então,
é um pouquinho diferente das outras coisas que a gente vê por aí, porque Legal, tem essa então. conexão. Então, uma pessoa com deficiência e sem deficiência pode ir lá se cadastrar. A partir do momento que eles se cadastram, as empresas que já estão se cadastrando também, elas recebem essa notificação de que tem esse perfil. Então, é uma coisa inédita. Prático, né? Laércio, a gente está muito feliz. E vai porque facilitar muita vida de muita gente que está, assim, na vontade de trabalhar e também do lado do empresário que está na vontade de encontrar um funcionário com determinado perfil e vai encontrar nessa plataforma. E agregando valor à sociedade, que é o que eu acho que é mais importante, fazendo com que as empresas, os empresários enxerguem a potência da acessibilidade e da inclusão como diferencial do mercado, como fazer sua marca se diferenciar diante das outras. Agora, como é que eu posso acessar lá? mulheresdivisão.com.br. Para se inscrever. Exatamente. E para ir atrás da pessoa também, Mulheresdivisão. mulheresdivisão.com.br, lá você tem um banner bem grande, acesso MDV. Você se cadastra rapidinho, dados principais, uma fotografia no caso das pessoas. Legal. Né? E as empresas também podem fazer esse cadastro. Então, convido a todo mundo, os empresários, as pessoas com deficiência e sem deficiência que trabalham com acessibilidade, para poder fazer esse cadastro nessa plataforma, que isso é um diferencial gigante, eu não tenho a menor dúvida, no estado do Piauí. E é uma inovação muito grande. Só para você ter ideia, para finalizar, Laércio, esse projeto ele é tão inovador de um jeito, né? Às vezes a gente dá uma desvalorizada um pouco nas coisas do Piauí, ou não mostra tudo, a não ser, ao contrário do seu programa, que sempre apoia a cultura, enfim, a diversidade que a gente tem, mas ele já é renovado antes mesmo de terminar o primeiro ciclo, até 2027. Bacana. Então o governo americano vai investir ainda na gente pelo menos mais 4 anos de projeto. E a gente está mudando coisas, não é aqui do Piauí, mas é coisa lá fora. Às vezes a gente é conhecido muito mais lá fora do que aqui dentro. Quando a gente lançou essa plataforma nos bastidores para alguns parceiros, isso aqui é o que a gente precisa. E o que a gente quer é ajudar as empresas, né? Ajudar as empresas a fazer com que elas tenham essa diversidade. Eu posso falar só mais uma coisa? Fale. Tem uma pesquisa muito importante que faz parte dessa questão também, que é o mundo e a acessibilidade nas empresas. É uma pesquisa, o mundo do trabalho e a acessibilidade nas empresas. A gente quer diagnosticar o que as empresas estão sentindo para saber quais são as dificuldades dela, para a gente potencializar e dar treinamento lá dentro dessas empresas. E alguns desses treinamentos lá são de graça pelo projeto Mulher de Visão. Por exemplo, Cidade Verde pode nos contratar, pode nos convidar para dar um treinamento sobre audiodescrição. Sim. Né? A gente pode vir aqui, junto com o projeto Mulher de Visão, dar um treinamento para vocês, como a gente já está dando em alguns segmentos, como educação, saúde e outros segmentos que estão convidando a gente. Então, e eu peço a você, telespectador, se tem alguma pessoa que tem alguma dificuldade de audição, que não está escutando essa entrevista, que é muito importante também para eles, que passem, né? Os familiares passem para a pessoa, para ser então, incluída nesse projeto que é muito interessante. E amanhã vai ser o lançamento. Amanhã é o lançamento, às 9 horas da manhã, numa parceria muito interessante com a Piauí Conectada, que é uma PPP, uma política pública. Entendeu de cara quando a gente apresentou a proposta e a gente está muito feliz com essa parceria e outras também. Amanhã, 9 horas da manhã, no Piauí Conectado, no auditório do Piauí Conectado, a gente convida todo mundo que puder estar presente para a gente apresentar como é que funciona essa plataforma e essa maravilha que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, pessoas com deficiência e sem deficiência e também as empresas. Valeu. Iraildon, muito obrigado pela sua presença e esse assunto muito interessante e de importância para os telespectadores, tá bom? Eu que agradeço sempre, obrigado pelo espaço. Valeu, Cidade Viva sempre é seu. Até lá, Iraildon, depois a gente conversa. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Cidade Viva.